Olá, olá, bem-vindo ao canal Meditação Laica Conexão Planetária. E se você acha um absurdo a gente estar vivendo uma guerra em 2022, então eu, se fosse você, prestava muita atenção no que eu tenho para te falar hoje. Nós reagimos sempre, em primeira instância, no nosso campo emocional. Tudo que nos chega, chega pelo que vemos, ouvimos, cheiramos, comemos, sentimos. O nosso cérebro, ele é um processador de informação, porque na verdade, o que nós vemos é um monte de informação que o nosso cérebro processa e devolve para a gente, para a nossa mente, como uma imagem, certo? Tudo isso afeta diretamente o nosso emocional. Primeiro a gente sente, depois a gente conceitua aquilo que sentiu. Muitas vezes nem conceitua aquilo que sentiu. É por isso que muita gente vai parar no consultório, porque está pensando um monte de coisas, não consegue reconhecer o que está sentindo e isso é meio pirante. A gente acaba se comportando de uma maneira que não quer e não sabe por quê. Muito bem, então voltemos lá. Nosso cérebro processa a informação e a gente sente primeiro e depois julga e conceitua. Se nós continuarmos dando atenção e obtendo informação exclusivamente do nosso mundo externo, o nosso mundo externo vai acionar nossa emoção e nós vamos simplesmente reagir. Vivemos reagindo àquilo que o mundo externo nos provoca. Então, a gente chega em 2022 com tanta evolução tecnológica e agindo como crianças, birrentas. Ah, você não quer aceitar o que eu estou querendo que você faça para mim, então eu vou brigar com você, né? Só que somos adultos, cheios de armas, armas nucleares, inclusive, e aí a gente briga que nem criança birrenta, só que com armas muito perigosas. Então, a proposta é que a gente comece agora a ouvir o nosso mundo interno. É por isso, e não é por outro motivo, que esse canal, com esse jeito aqui diferente, não mais da professora que dá aula, começou a partir de 2020, quando os planetinhas começaram a mexer com a gente, a conduzir meditação laica. Primeiro todos os dias, agora em cada mudança de fase de lua. Porque só meditando, a gente vai desenvolver um olhar da nossa mente superior, da mente que olha a nós mesmos, a mente que consegue perceber o que nós estamos sentindo, pensando, querendo, para poder organizar isso tudo e agir de forma coerente. A gente precisa ser mais coerente. E aí, entre outras, o que eu tenho para trazer hoje para vocês é a leitura do Boletim Galáctico, porque nós somos terráqueos. Quando nós conseguirmos nos ler, nos observar e termos um comportamento coerente, a gente vai descobrir que o grande barato de ser humano é ser terráqueo e, por isso, obedecer às leis da natureza, que vibram e que têm grandes mensagens para nós. E a mensagem de hoje é: estamos começando um novo ciclo de 28 dias da Lua em torno da Terra, enquanto a Terra gira em torno do Sol. Isso tem uma vibração, uma frequência e um significado. Então vamos lá? Vamos fazer a nossa sincronização como bons terráqueos? Então, vejo vocês logo depois da vinheta. Fica aí! Bom, quem me acompanha sabe que a gente está vivendo uma onda encantada da águia, a onda da visão. E
Essa onda, ela tem a característica de ativar a nossa mente, né? Exatamente como a gente recebe as notícias do jornal e ativa a nossa mente, a nossa emoção, a onda da águia tem como ativador a nossa visão, a visão da águia, a visão da mente que cria, que é criativa e não reativa. E agora a gente está hoje começando um outro ciclo da Lua. Aí eu vou pedir para você para a gente respirar, trazer a nossa atenção para o centro do nosso coração. O nosso coração, ele é uma segunda mente, ele é um... Segunda não, não é isso. Não, bora lá. Ele é um nosso cérebro inteligente, aquele que traz a inteligência divina, superior à nossa mente racional que só processa informações. Quando a gente funciona só com a nossa mente racional, a gente não se diferencia em nada de um computador. E aí a inteligência artificial pode muito bem superar a nossa inteligência racional, né? Tem aquele, o Elon Musk, que inclusive está hoje, né, na berlinda do mundo, ele alerta para isso. Ele já disse que se a gente não tomar cuidado, a inteligência artificial pode realmente a tomar o nosso lugar. Que nem alguns filmes desses, né, que mostram que os robôs começam não a ficar mais inteligentes, mas eles processam informação mais rápido que nós. Aí a gente programa uma inteligência para, sei lá, defender alguma coisa e esquece de colocar determinadas seleções. Olha, você defende isso, mas protege isso. E se ele não tiver essa informação, ele vai destruir aquilo que ele deveria proteger. Então, é melhor a gente dar, né, ouvidos a essa inteligência divina que pulsa no nosso coração. E eu queria que você ouvisse esse boletim galáctico de hoje a partir do centro do seu coração. Vamos lá, vamos respirar, vamos acalmar, vamos trazer a nossa presença para cá. Estar presente é o maior presente que nós podemos usufruir nessa vida. Então vamos lá. Traz para cá, coloca a sua atenção e gratidão pela sua presença. Bom, vamos lá. Nós estamos então fazendo uma leitura do Boletim Galáctico, né? Porque nosso Sol está navegando em torno do grande Sol central da galáxia e, por conta disso, a gente pode contar o tempo dessa maneira representada aí nesse reloginho que tem dois círculos. O círculo grande traz os 20 selos e o círculo menor traz os 13 tons. E nesse giro que nós estamos vivendo em torno do Sol, o selo que está vibrando para nós é a semente elétrica. A semente fala de foco, de percepção e de florescimento. E o tom elétrico é o tom do serviço. Então, nós estamos durante todo esse giro da Terra em torno do Sol, podendo semear o nosso serviço. E não é muito legal quando a gente pensa nisso, que justamente nesse ano, né, de pandemia, esse ano que está terminando, né, quase 3 anos de isolamento, que a gente teve tempo para encontrar
nossos valores pessoais, colocar em xeque nossos valores pessoais, descobrir que a gente não precisa de tanta coisa que a gente achava que precisava, né? Perceber que a gente pode trabalhar num ritmo mais orgânico. A princípio foi meio caótico essa coisa de trabalhar em casa, mas agora eu acho que a gente já está conseguindo, né, perceber que é preciso disciplina para organizar a nossa rotina, mas que a gente não precisa ficar tão estressado para trabalhar. Existe um movimento, inclusive, nos Estados Unidos, que é contra o trabalho, voltar ao trabalho, ou contra as tantas horas de trabalho. Eu não tenho certeza do nome, mas há um movimento nos Estados Unidos com relação a se diminuir a carga horária do trabalho, né? A se respeitar mais a vida pessoal, que ficou um pouco mais evidente com essa pandemia, né? Pelo fato da gente ter ficado dentro de casa. Então, está tudo mudando muito e nada melhor do que a gente saber, por exemplo, que estamos vivendo um ano de semente elétrica, um ano que favorece a gente experimentar novas vocações, novos talentos, um novo uso do nosso tempo para trabalhar, porque existe vida além do trabalho. E ainda também checar se nós estamos realmente colocando a nossa energia vital, produzindo através do trabalho alguma coisa que nos vivifique, que nos nutra espiritualmente e não que nos consuma, né, de uma forma tal que a gente fica querendo ganhar dinheiro, na verdade, para passar o final de semana bebendo ou se distraindo daquele sofrimento que viveu a semana inteira, tendo que trabalhar e produzir. E acha que, de repente, passar o final de semana tentando se livrar do cansaço de durante a semana é viver, né? Não é. Então, esse ano de semente é esse ano, para a gente poder se experimentar outras maneiras, talvez, de fazer a mesma coisa. E nessa onda encantada da águia, ela pede isso: sejamos criativos, né? E a gente só pode ser criativo se tiver um olhar para nós mesmos. E aí, voltemos então a dar uma olhadinha no recado dessa onda encantada. Enquanto estamos dando esse giro, né, a nosso planetinha Terra girando em torno do Sol, a gente acabou de viver um eclipse que teve a conjunção de Sol, Lua e Urano. Urano é esse planetinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo pegar uma caneta aqui. Urano é esse planetinha aqui, ó. Tá vendo? Ele é o regente de Aquário. E como regente de Aquário, ele traz uma nova consciência. Urano, ele é o responsável pelo avanço da tecnologia. E é o avanço da tecnologia que nos trouxe o celular, a comunicação em tempo real e fez com que hoje nós possamos falar com qualquer pessoa em qualquer lugar em tempo real. Tempo real já foi uma novidade, sabe? Uau, comunicação em tempo real. Hoje é super comum, né? Hoje a gente faz uma reunião do Zoom sobre um tema com uma pessoa que está na Suécia, em Portugal, na Espanha, você no Brasil, ou em Fortaleza, em Santa Catarina. Percebe? Então, isso é uma coisa uraniana. E também é da inteligência uraniana a gente perceber que a gente pode se organizar em grupos de interesse. Aquário é o signo das associações, dos clubes, dos grupos, né? Então, a gente está descobrindo isso, que a gente pode se organizar por grupos de interesses, independente da raça, cor, credo e
local geográfico. Uma outra inteligência de Urano é a gente perceber isso, que a gente se une telepaticamente, praticamente. É só preciso a gente perceber isso, porque, por exemplo, você está me ouvindo e me vendo aqui agora por causa da tecnologia. E a tecnologia, ela imita a inteligência humana, as possibilidades humanas e espirituais. Então, na verdade, a gente só está usando um aparelhinho. Mas quando você, por exemplo, está tendo uma reunião em grupo no Zoom, o que está unido ali são as nossas mentes, os nossos pensamentos. E ali nós estamos trocando ideias e construindo novos conceitos, novos pensamentos. Espero que sejam novos, espero que sejam, que estejamos utilizando a visão da águia, né? Uma visão criativa, que une o que você sabe com o que eu sei e a gente conclui algo novo e não ficamos apenas reagindo, né, ao que você sabe, o que eu sei, e aí acaba disputando quem sabe mais. Eu espero sinceramente que isso no seu mundo já tenha ficado no passado, naquele velho mundo. Que agora as nossas reuniões sejam de troca, de crescimento e de construção de um novo conhecimento. E isso é característica de Urano, além da terceira grande característica que eu quero chamar a atenção aqui agora, que é, deixa eu me livrar aqui da caneta para poder mudar isso, que é a irreverência, a total irreverência, o inesperado, a surpresa, né? Urano é esse planeta que os próprios astrólogos assumem que quando ele aparece, o que vai rolar é imprevisível, porque Urano é imprevisível, ele traz sempre uma surpresa, algo diferente. E por isso que foi muito auspicioso a gente ter vivido esse eclipse da Lua entrando na frente do Sol, que eu já fiz um vídeo sobre isso também, super interessante, né? E tapando o Sol, ou seja, a Lua dá uma paradinha naquilo que estaria sendo iluminado para o futuro, o Urano ali mistura tudo, né? Faz um caos, traz uma coisa nova, e quando a Lua sai da frente do Sol, a gente já tem um mundo novo para viver. E esse mundo novo, ele traz, eu trago o arcano maior do tarô sempre para a gente poder interpretar como que isso afeta a nossa psique. Esse mundo novo estaria na ordem do arcano do louco, porque o louco é irreverente, imprevisível, né, surpreendente, extremamente corajoso, porque ele representa a nossa alma. E a nossa alma é aquela que se joga para encarnar nesse mundo, sabendo que vai esquecer tudo que viveu, que vai entrar numa outra dimensão da sua existência, onde tudo é muito diferente, e essa alminha encarnada naquele bebezinho, nós começamos a experimentar esse mundo, como ele funciona do zero, né? Então, a nossa alma tem muita coragem, né, para se jogar nesse mundo da encarnação. Então, a linguagem de Urano é a linguagem da alma. E por isso, mais uma vez, eu não canso de falar que é preciso meditar. Porque se a gente não descolar a nossa mente da mente racional, a gente não vai a lugar nenhum. A maioria das religiões, a maioria das filosofias de vida, a maioria dos grupos espirituais, e você me corrija se eu estiver errada. Todo mundo tem a melhor das intenções, a intenção de ser um cara puro, crente, aquele que contempla o divino, aquele que obedece a Deus, né? Aquele que quer ser fraterno, solidário, amoroso. Não, 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 não. Você já viu, você já atestou que em absolutamente todos os grupos de crenças, de filosofia, de religiões, de espíritas, de umbandistas, de tudo, não deixa de acontecer aquele atrito de personalidades?
né? De quem vai ficar no comando, quem manda em quem tem a responsabilidade de quê, quem limpa, quem gerencia o culto ou a missa, ou, né? Para não ter, para não ter esse tipo de atrito, precisa ter uma ordem hierárquica do maior nível de obediência possível. Porque senão, né, se a gente tiver a intenção, como muitos grupos espiritualistas têm, de não colocar a coisa, né, na mão de um mandante e o resto obediente, esse atrito sempre vai acontecer. Eu, pelo menos, já me decepcionei muitas vezes. Entrava em grupos de peito aberto, uau, aqui a gente vai se amar incondicionalmente, a gente vai se aceitar, a gente vai se respeitar, porque afinal de contas temos todos ou todas o mesmo interesse, o mesmo propósito. Ah, não rompe 3 anos antes de ter um atrito e ter você não devia, você não podia, você deve, você obedeça, né? Acate, aceite, se submeta e etc. Então, se a gente não meditar e não desenvolver essa mente aberta que o louco representa para a gente, aquele que, por exemplo, é usado nas empresas de tecnologia para representar, de tecnologia não, as empresas de marketing, de propagandas, empresas de propaganda e marketing, quando eles têm que criar um comercial novo, uma propaganda nova, os criadores se permitem uma dinâmica chamada de brainstorm, ou tempestade de ideias, que é quando eles começam a se permitir pensar e falar qualquer absurdo sobre aquele produto que eles estão tendo que criar um comercial sobre aquele produto. Então, é assim, deixa, pensa qualquer besteira, fala qualquer besteira, que aqui a gente está fazendo esse momento de criatividade. É preciso criatividade, sabe? É preciso saber viver com criatividade. Se não usar a criatividade, não vamos passar para o outro lado. E detalhe, atualmente, nessa transição planetária que estamos vivendo, a mudança de dimensão, a mudança de planeta é uma mudança mental, não da mente racional, mas dessa mente, sabe? Essa mente aberta que consegue perceber que, por exemplo, a quarta e a quinta e a sexta e a sétima dimensão estão todas aqui agora. Você só precisa sintonizar. Então, para ajudar a gente a sintonizar no que está rolando agora, nesse nível da mente, da alma, nesse nível da alma, é o que temos aqui agora. Opa, peraí, deixa eu ver por que eu não estou. Bom, vamos lá. A Terra está girando em torno do Sol, tá? E quando ela gira, ela tem também a Lua girando em torno dela por exatamente 13 vezes. 13 giros em torno da Terra, cada giro com 28 dias, configuram 364 dias invariavelmente. E segundo o calendário galáctico, nós temos 364 dias e um dia fora do tempo. Esse dia fora do tempo é o dia que o nosso Sol se alinha ao Sol de Sírios. E aí nós estamos comemorando, celebrando um alinhamento com nossos irmãos estelares sirianos, e depois começamos novamente a contagem dos 13, 28 dias que representam
13 giros da Lua em torno da Terra, a cada vez que a Terra completa um giro em torno do Sol. Cada um desses 13 giros tem um tom, os 13 tons. Lembra que nós estamos aqui fazendo a contagem do tempo segundo a lei natural da Terra, do nosso sistema solar e da nossa galáxia? Então, são 20 selos e 13 tons que configuram o calendário natural do nosso sistema solar. Cada um desses giros de 28 dias tem um tom. E nós estamos igualzinho uma onda encantada, é ciclo dentro de ciclo. A onda encantada, ela é um fractal, ela é uma célula desse grande giro da Terra em torno do Sol, com um giro das 13 luas. Então, o que que nós temos? Nós temos 13 luas, cada uma corresponde a um tom. O primeiro tom, deixa eu pegar minha canetinha aqui para. Ó, o primeiro tom é o tom magnético, o segundo tom é o tom lunar, exatamente como nas ondas encantadas. O terceiro tom é o tom do serviço, é o tom elétrico, é o tom que nós estamos vivendo esse giro da Terra em torno do Sol, esse ano. Lembra? Um ano de semente elétrica, do serviço. O tom 4 é o tom autoexistente, o tom 5 é o tom harmônico, o tom 6 é o tom rítmico, o tom 7 é o tom ressonante, o tom 8 é o tom galáctico, o tom 9 é o tom solar, o tom 10 é o tom planetário e o tom 11, que é esse giro agora que nós estamos entrando hoje, no giro de 28 dias do tom espectral, que é o 11º tom. E como eu sempre digo, até o 10 a gente está manifestando, como é a árvore da vida cabalística, né? A gente sai do 1 e vai ali, planeja, sente, faz a maquete, começa a reunir recursos e manifesta no 10º tom, na 10ª Sefiró. Tanto que 10 é o 1 mais o 0 do louco, ou seja, é o louco já manifestado numa outra dimensão. E usando dessa sabedoria, a gente consegue perceber que a partir do 11º tom de uma onda encantada, aquilo que nós manifestamos começa a se dissolver. É o tom espectral. Então, o tom espectral, ele traz na orbe, na dimensão da alma, esse movimento, essa dinâmica de dissolução, sabe? De dissolver. De dissolver como? De começar a liberar, entregar, desapegar, entrega. Entrega a sua manifestação à inteligência divina, à vida social, porque a sociedade vai usar dessa tua criação, dessa tua invenção, da maneira que lhe convier, e isso pode vir a se transformar a outra coisa. Até aquele papo que eu estava dizendo, que quando agora a gente se reúne em grupos para trocar ideias, né? E para permitir que dessa troca de ideias surja uma coisa nova. Então, isso é exatamente correspondente ao tom espectral. Quando a gente serve à sociedade, ao nosso grupo de amigos, com alguma coisa que nós criamos e nos desapegamos, que é para que isso seja transformado pela terra, pelo grupo, as ideias, enfim. Então, esse é o tom. No entanto, na nossa personalidade, isso tem uma vibe diferente, né? Que não é essa do desapego das coisas, porque quando a gente fala de personalidade, a gente está falando do avatar da nossa alma. E para ele funcionar como avatar da nossa alma, a gente precisa pensar a partir da alma.
Se eu ficar funcionando só aqui na personalidade, eu vou ficar pensando só nas coisas que eu tenho que desapegar, nas coisas que eu criei, nas coisas que eu tenho que criar, e fico só aqui, nessa bidimensão, né? No entanto, esse tom espectral, no funcionamento da nossa personalidade, ele tem a vibe da força. Olha só, é a vibe da força. Esse arcano maior do tarô aqui, que diz o seguinte: a gente precisa cuidar de domesticar com muito carinho, né? Igualzinho você domesticaria um animalzinho, com muito carinho o nosso leão, né? O nosso ego, a nossa personalidade. Para eu domesticar a minha personalidade, eu preciso ter o olhar do observador, então eu tenho que meditar. Tem uma playlist aqui que é Guia de Meditações nas Luas. Tem milhares, milhares não, deve ter já dezenas de meditações, talvez eu já tenha chegado a uma centena. Medite, medite. Para que você então desenvolva o olhar do observador, que é o olhar desse cara aqui, ó. Esse cara já é a nossa alma encarnada, que tem condições de domesticar o nosso ego, o nosso leão, porque aqui a gente só funciona como leão, né? Quando a gente para de abandona, destrói ou larga o ego, a gente já desencarnou. Então a gente precisa mesmo dar a maior força, por isso essa é a carta da força, força de vontade, vontade da alma, vontade do eu superior, vontade daquela vozinha que fala com a gente, que avisa a gente, olha, cuidado para você não entrar nessa fria. Ou então ela diz, olha, tu tá numa fria, começa a pensar em sair disso. E o nosso ego aqui, a nossa personalidade fica assim, não, 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 não vai dar tanto trabalho eu sair daqui, não me tira daqui, não. Deixa que eu fico aqui, já aprendi, né, né? Sabe? Sabe qual é a vozinha que eu estou falando? Sabe, né? Sabe. Então, é essa. É essa voz. Então, esse tom espectral que nós estamos entrando agora, esse giro da Lua de 28 dias que está começando agora, está dando para a gente essa dica. Olha, desapega um pouco desse mundo aí fora e presta muita atenção na vozinha da sua alma. Estamos no finalzinho desse giro de semente elétrica, estamos no finalzinho do momento em que a gente ainda pode escolher, né? Qual vai ser o meu novo eu agora, nesse mundo pós-surto pandêmico, nesse mundo pós-isolamento, nesse mundo que aí fora está criando guerra, está criando mais fome, está criando, ou seja, é o caos, né? É o caos. O mundo está chegando num momento de absoluto caos. Creio eu que é para provocar a gente a fazer diferente. Né? Então é isso, sabe? Para um pouquinho, olha bem para você, olha bem para a sua personalidade, olha bem para as coisas que você está vivendo nesse momento. Tem gente passando fome, tem gente perdendo casa, tem gente perdendo a vida, tem gente no meio da guerra. E você, tá onde? Tá bem? Tem casa, tem comida, tem cama, tem abrigo, tem carinho, tem parente, tem família. Tem. Então, o que é que você pode fazer com isso? Tem talento? Tem vocação? Então, como você pode contribuir agora para esse mundo? Então, o recado é esse, sabe? Desapega do mundo aí fora e começa uma sessão de 28 dias de autoobservação, de ver o que é que você precisa dominar na sua personalidade, qual é o apego que você precisa dominar na sua personalidade para você poder se libertar, o louco, para você poder se libertar para uma nova versão de você mesma. Agora muito mais leal a você, agora muito mais fiel ao seu verdadeiro ser, que é a sua alma, né?
Então, gente, é isso. Olha, a gente está iniciando um ciclo de 28 dias. A onda da águia termina daqui a 3 dias. E aí a gente vai começar uma nova onda encantada, que vai ser a onda encantada da estrela. Eu vou fazer um vídeo sobre isso. Aí vai mudar a vibe galáctica. E aí a gente vai poder mudar também a nossa vibe. Olha só, para a onda encantada da estrela, gente. É o seu brilho pessoal, né? Então, todo o universo, o nosso cosmos, a nossa galáxia está vibrando agora para você atingir o seu brilho pessoal. E reza a lenda, vale a pena aqui, eu não quero me alongar, mas, gente, eu preciso falar. A galera, os 15 planetários, que são aqueles que estão se ocupando, né, de ensinar toda a complexidade desse novo calendário galáctico, a complexidade da linguagem da alma, eles dizem que a gente precisa recuperar a contagem de tempo como esse boletim traz para a gente, porque o que houve, na verdade, foi um roubo do tempo. Quando um grupo de pessoas muito mal inspirada, né, por umas ideias assim não muito benéficas, resolveu criar um calendário diferente, afastou a humanidade do olhar para o céu, sabe? Da direção das plantações, das colheitas, do inverno, do verão, do outono, do comportamento ligado a essas estações, das frutas da época. Lembra? A fruta da época, ela traz a temperatura, o clima, a vibe da época. E aí a gente se alimenta se equilibrando com a época. Hoje a gente tem fruta o ano inteiro, sabe? Porque essa manipulação da natureza. Então reza a lenda que houve um roubo do tempo. E esse roubo do tempo se deu justamente na onda encantada da estrela. Quando nós íamos dar o salto quântico para novo ciclo de vida, houve um roubo do tempo. Então você veja, hoje a humanidade não brilha, né? A gente está meio sem brilho, a gente está um tanto robotizado, a gente está oprimido, deprimido, ansioso, preocupado em ganhar dinheiro, em trabalhar, em salvar a família da fome, da escassez, né? A gente vai. Eu me lembro dessa observação, muitas vezes, antes da pandemia, das pessoas, né, no metrô, todas assim, um tanto apagadas, né, chegando depois de um dia, cansadas do trabalho, indo para casa, assim, meio no mecânico, já pensando no que tinha que fazer para acordar no dia seguinte e enfrentar outro dia de trabalho, né? Então, assim, não é difícil a gente juntar os pauzinhos, os pedaços da história e ver que isso pode fazer sentido. Não sei se tem razão, porque a razão é da ordem da lógica mental, mas sentido tem. Roubaram o brilho da humanidade. O homem é para brilhar, para se autorrealizar, para viver na prosperidade, na abundância e para brilhar a partir do seu talento, da sua vocação, de fazer aquilo que ele ama fazer e depois entregar para a sociedade, para a humanidade. Aí sim, isso estaria significando que nós iríamos todos nos dar as mãos, porque aquilo que eu tenho para oferecer para você e para a sociedade, em termos de talento e de vocação, é aquilo que faz eu brilhar. E assim como uma folha tem a sua função singular e intransferível para limpar o ar de todo o planeta, cada um de nós também tem uma função pessoal e intransferível para oferecer para toda a sociedade, para todo o planeta e prosperar. E prosperar. Prosperar não é correr atrás de dinheiro, não. Prosperar é de outra ordem, é da ordem da sua autorrealização. Então, a onda da águia, como eu já trouxe no outro vídeo, ela tem a correspondência com o carro.
né? O carro é o arcano maior que representa a visão da águia, aquela visão que me vê e consegue me controlar, o meu lado bom, o meu lado mal, meu lado luz, meu lado sombra, para que eu então atinja o meu objetivo, como por exemplo, me autorrealizar, né? Então, esse giro começa agora, esse giro não, essa lua espectral começa no selo da semente, semente planetária, que coincide com o selo do ano. Ou seja, cara, olha, fortalece agora essa dinâmica de olhar para dentro de você, né, e ver o que é que você tem agora para focar. Como é que você, qual o melhor conteúdo interno que você tem para focar agora e qual é também o melhor conteúdo externo que você tem para desapegar nessa lua, né? São os dois movimentos. Para fora, qual é o conteúdo interno da minha personalidade que eu agora tenho para desapegar, deixar para lá, né? E qual é o conteúdo interno que eu tenho para focar, né? Para focar. O Kim, o versinho da semente planetária diz assim, olha, aperfeiçoou com o fim de focalizar. Você veja, é aperfeiçoar o foco para produzir a percepção. E aí, eu focando, né, aperfeiçoando a minha capacidade de focalizar a minha atenção, eu vou produzir a percepção e vou fazer florescer no tom planetário da manifestação, eu sou guiado pelo poder do livre-arbítrio. Percebe como a gente não chega a nenhum lugar concreto nessa vibe, nessa linguagem da alma? Porque o concreto é aqui. Mas antes da gente concretizar aqui, da gente manifestar aqui, eu preciso focalizar na minha percepção. E aí eu posso perceber somente o mundo externo através do que eu olho, ouço, cheiro, falo, como, né? Ou eu também posso fortalecer o foco na percepção do meu mundo interno, meditação, o olhar do observador. E aí, reunindo então, né, todos esses arquétipos, o recado traduzido para o tarô é esse aqui, olha, deixa eu ver se eu consigo sair da frente. É o carro, ou seja, a visão da águia, para que a gente use essa habilidade. Deixa eu sair daqui. Como é que eu saio daqui? Peraí. Aqui. Né? Então, a águia trazendo o arcano maior do carro, para que eu, então, tenha essa visão do eu superior, que vai se manifestar lá na força, controlando a minha personalidade. Por quê? Porque agora, nessa semente planetária, nessa manifestação no tom espectral, o que vai se manifestar é da ordem da justiça. A justiça, ela representa os ajustes divinos, sabe? A justiça divina não é justa, não é justa, ela é exata. Ela é matemática. Aquilo que vai se manifestar agora no mundo, na sociedade, na sua vida, é o que está no seu subconsciente. É toda essa energia que está aí dentro de você, oprimida, suprimida ou não, ou liberada, que vai se manifestar agora na sua realidade. E geralmente é alguma coisa que a gente já burilou internamente, sabe? Porque nessa dimensão aqui, na terceira dimensão, a gente tem passado, presente e futuro, né? Então, aqui vai se manifestar algo que já foi burilado aqui na quarta dimensão, na dimensão da alma, né? Então, agora é momento da gente observar o que vai se manifestar e desapegar. E começar a produzir, né, uma outra realidade, como na força, né?
Agora já burilando o nosso ego, a nossa personalidade, está representada ali pela serpente, que é a nossa Kundalini, porque o ego, esse leão, ele é. E eu preciso aparecer na tela, eu tinha que consertar essa minha necessidade de aparecer, mas eu não consigo. Vamos lá, fica difícil de eu falar se eu não aparecer. Vamos lá. Então, o leão, ele tem a força da serpente, da Kundalini, sabe? O leão deseja, o leão quer, o leão reage. E o eu superior deve agora, então, olhar para esses desejos. É lícito, gente. A gente tem uma personalidade. Eu não gosto dessa história de destruir ego, acabar com o ego, esculachar o ego, não. O ego é o ego, o ego é minha personalidade, eu amo minha personalidade. Se eu não tivesse ela aqui, como é que eu ia estar aqui fazendo isso que eu estou fazendo? Né? Tão legal, né? Espero que você ache legal. Aliás, se você chegou até aqui, está gostando desse vídeo, deixa seu like, que é para eu saber que faz algum sentido aí e te ajuda, né, trazendo esse conteúdo interno para você focalizar a sua percepção. Né? Então, é hora disso, né? De a gente pegar esse eu superior, representado na carta da força, e começar a burilar nossos desejos. Será que vale a pena desejar isso mesmo, Cláudia? Será que vale a pena? Será que não seria legal você, de repente, desapegar desse desejo e começar a colocar o seu foco, o seu entusiasmo nesse outro talento que você tem aqui? Né? Isso enquanto a justiça, né? Essa ordem divina uraniana, né, faz esse caos aí acontecer, porque foi, na verdade, algo que nós plantamos e estamos colhendo. Né? Então, vale a pena agora olhar para dentro da gente, burilar os nossos desejos, porque lá fora a gente tem um ajuste da medida divina, que não corresponde ao nosso senso de justiça, enquanto o louco ali, né, nessa ordem, nessa nova ordem uraniana, traz um imprevisível. Que tal se você também é, que tal se você também se permita ser mais imprevisível do que previsível? Gente, gratidão imensa, imensa, enorme. Obrigada por me receber na sua casa. Obrigada por me ajudar a honrar o meu serviço. Uma excelente lua espectral para você de 28 dias e a gente continua se encontrando aqui, tá? Até o próximo.